paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 9 desta classe tão abençoada, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: quem são os obreiros e diáconos? Hoje nós vamos compreender a respeito do diaconato, desse serviço, desse ministério que existe dentro da nossa igreja. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus, alcançando mais vidas para Cristo. Aproveita também, deixa aí teu comentário e coloca de onde você está assistindo a gente, o nome da tua cidade. Eu quero te conhecer e eu vou ficar muito feliz se você fizer isso cooperando conosco hoje aqui. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Você encontra tudo isso no canal, fica à vontade, tá aqui também no link na descrição. Navegue e conheça os nossos trabalhos para a glória de Deus. Eu espero que Deus te abençoe. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos pré-adolescentes, onde nós vamos trabalhar sobre esse tema tão importante. Quem são os obreiros e diáconos? A partir dessa perspectiva, hoje nós vamos analisar a respeito do diaconato dentro da igreja. É importante você iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para a gente. A primeira delas está no texto bíblico, que se localiza então em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 8 ao 10. Também você pode ler em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. E a leitura bíblica também apresentada no que a Bíblia diz se localiza em Mateus, capítulo 20, versículo 28. Leia esse texto com os teus alunos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. A nossa aula de hoje passa pelo ministério do diaconato. O diaconato que surge na igreja exatamente para poder cooperar com os apóstolos, a partir da leitura de Atos, capítulo 6. O diaconato, ele é separado por Deus, aonde a igreja de Cristo escolhe homens fiéis e tementes ao Senhor, que são cheios do Espírito Santo, que são reconhecidos pela comunidade, homens de valor, que servem ao Senhor de todo o coração. Hoje na igreja também nós encontramos esse ministério da diaconia, do serviço. Esse ministério da diaconia demonstra exatamente o nosso papel também como igreja de Cristo. Nós também somos diáconos do Senhor no serviço, na cooperação, no evangelismo, no discipulado, no trabalhar e no funcionamento também da igreja. Na igreja de Cristo nós encontramos então pessoas que são separadas para esse ministério. E conforme a Bíblia nós vamos perceber que o diaconato ele tem muito valor. O próprio apóstolo Paulo escreveu uma carta a Timóteo, orientando Timóteo como organizar o diaconato dentro da igreja, orientando a Timóteo também a separar pessoas fiéis, a partir também da perspectiva de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Pessoas de valor, honestas, reconhecidos então pela comunidade, que honram ao Senhor de todo o seu coração. Hoje nós vamos olhar para esse ministério dentro da igreja e eu espero que o Senhor Jesus também coloque esse desejo na tua alma, no teu coração, para que você possa compartilhar esse ministério junto com os teus alunos, o ministério da diaconia. E se eu estou te ajudando até aqui, se essa aula já está edificando você, por gentileza, deixa aí teu comentário, coloca o nome da tua cidade, de onde você está assistindo a gente. E o primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte assunto: o diaconato é alguém que zela pela ordem do culto, ou o diácono é alguém que zela pela ordem do culto. Esse é o primeiro ponto da nossa ministração de hoje. A palavra diácono vem do grego, que traz essa ideia de servo, aquele que serve. Também é reconhecido na Bíblia como garçom, aquele que está disponível para servir, aquele que tem o seu ministério de serviço. Isso também nos traz a reflexão que nós somos diáconos de Cristo.
E exercemos essa diaconia servindo a nossa comunidade, servindo a nossa igreja. Só que na igreja também há pessoas que são separadas especialmente para esse ministério. São obreiros, servos de Deus, que são separados exatamente para isso, para o cuidado da igreja, para a limpeza da igreja, para a administração da igreja, para a administração do culto, para a organização dos trabalhos, para a organização da portaria, para a organização dos afazeres da igreja, da própria manutenção, para ajudar os pastores e os líderes da igreja a se dedicarem à oração e ao ensino da palavra. Esse ministério é bíblico. E a partir também desse entendimento, vamos então para o primeiro subtópico que trata sobre o seguinte assunto: os primeiros diáconos. Nesse primeiro subtópico, nós vamos observar a abordagem de Atos capítulo 6, versículos 2 e 3, aonde nós encontramos 7 diáconos que foram separados pela igreja primitiva. A primeira lição que nós aprendemos é que a igreja primitiva necessitava de alguém que exercesse esse ministério. Por quê? A igreja cresceu, ela se expandiu e, da parte da direção de Deus, houve essa sabedoria para a liderança da igreja, então separar homens fiéis, tementes a Deus, cheios do Espírito Santo, para cuidar dos idosos, para servir às mesas, para ajudar exatamente na manutenção da comunidade. Observe, na manutenção da igreja. A igreja, ela é viva, a gente sabe disso. A igreja, ela é um organismo vivo, ela tem uma vida em si. E a igreja, ela funciona não somente com a pregação e a palavra, mas é necessário ter pessoas que cuidem dessa manutenção, da visitação, do cuidado, do carinho, do acolhimento, do serviço, da obra do Senhor, que sejam pessoas também cheias do Espírito Santo. Então essa é a primeira classificação que nós encontramos na Bíblia. Tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ser cuidadoso, tem que ser honrado, tem que servir a Deus. Esse é o primeiro subtópico. A partir dessa perspectiva, também te ajudando, o segundo subtópico, então, trata sobre o seguinte argumento, que o diaconato também é uma forma de servir. Os diáconos são aqueles que são servos da igreja de Cristo, servos da igreja local. Eles servem a igreja, servem a comunidade da fé, servem ao pastor da igreja. Estão à disposição do pastoreio, exatamente para ter esse cuidado durante os cultos, durante também as visitações, durante as orações. Os diáconos são aqueles que trazem essa visão de cuidado e respeito e responsabilidade com a igreja. Eles atuam diretamente na administração da igreja, na organização e manutenção da casa do Senhor. É o diácono que é responsável, por exemplo, em observar a respeito do bebedouro da igreja, a respeito da limpeza dos bancos, a respeito da limpeza dos banheiros, a respeito do cuidado com as crianças, para que nenhuma se machuque ou aconteça um acidente. Isso faz parte do diaconato hoje. O diácono também tem o serviço de servir a ceia, ao mesmo tempo de visitar os idosos e visitar aqueles que estão acamados, doentes também. O diaconato, ele serve muito bem para trabalhar nessa obra social da igreja. Mas não quer dizer que o diácono não tenha habilidade de ensino. Você vai perceber na Bíblia o Estevão, que era um diácono do Senhor, em Atos capítulo 6 e Atos 7, trazendo uma tremenda explicação da palavra, sendo diácono do Senhor. Atos capítulo 8, nós encontramos outro diácono, conhecido como Filipe, que vai para Antioquia pregar o evangelho e a cidade se converte. Então, o diaconato pode ensinar, mas o seu ministério em si é o ministério do serviço, é o ministério do cuidado, da cooperação, de ajudar a igreja nessa manutenção. E eu espero que o Senhor Jesus esteja falando com você. Se você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. Vamos agora para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte argumento. Os diáconos são aqueles que servem a igreja de Cristo. Os diáconos são aqueles que servem. A palavra diaconia já traz essa ideia de serviço. Nós também temos esse ministério de serviço na diaconia.
Isso também reflete a grande comissão. Se você ler, por exemplo, Mateus capítulo 20, versículo 28, você vai perceber que o ministério dos discípulos é o ministério do serviço. O próprio Jesus também ensinou a respeito do serviço. E na grande comissão, nós também somos servos de Cristo nesse mundo na obra da evangelização. Então, o diaconato também é um serviço de cuidado, de pastoreio, de cooperação. Esse serviço traz uma grande contribuição para a Igreja de Deus. Observando isso, o primeiro subtópico diz então sobre o seguinte argumento: Jesus, o maior servo. Em João capítulo 13, versículos 12 ao 17, Jesus se demonstrou como um verdadeiro diácono. O principal diácono da igreja, se você não sabe, é Jesus. Ele se colocou no papel de servo para poder servir a Deus. E o diácono é isso, ele é aquele que serve a Deus e serve a igreja. Então nós já entendemos isso. Jesus se colocou no lugar de servo. E o que ele faz? Ele pega uma bacia, uma toalha e se coloca no lugar de escravo, de servo, para poder lavar os pés dos seus discípulos. Essa ação de Jesus é uma demonstração de servo de Deus. Não para por aí. Ele serviu a Deus cumprindo então o plano do Pai. Ele se encarnou, realizou milagres, esteve conosco conforme João 1, versículo 14, e ele se entregou na cruz do Calvário por nós como servo. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, que Jesus se fez em semelhança de servo. E ser servo é exercer esse diaconato. Então, o diaconato de Jesus é o principal diaconato. E nós devemos nos espelhar como diáconos no ministério do diaconato de Jesus. Se Jesus foi servo, servo de Deus, eu também preciso ser um servo, servo de Jesus, cooperando na minha igreja. Em segundo lugar, já avançando como segundo subtópico, eu quero descrever para você a respeito do seguinte argumento que a própria lição traz para a gente. Jesus, o modelo de servo. Esse serviço de Cristo é um serviço de diaconato, de estar à disposição para servir a obra de Deus. Em humildade, Cristo dá o exemplo. E os diáconos também devem servir em humildade. Cristo deu o exemplo em humildade em servir o Pai para resgatar a humanidade. E esse serviço de Jesus é um exemplo de diaconato. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Ele enfrentou o madeiro. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, sendo servo de Deus. Sabe quem descreve Jesus como um verdadeiro diácono? É o evangelista Marcos. Ele escreveu todo um evangelho com essa ênfase. Se você nunca leu, os 4 evangelhos demonstram para a gente uma ênfase sobre Jesus. Por exemplo, Mateus vai descrever que Jesus é o rei prometido. O Marcos vai descrever para a gente que Jesus é o servo de Deus. Olha só, o diácono de Deus, aquele que está em serviço. O Lucas vai descrever para a gente que Jesus é o filho do homem. E o João vai descrever para a gente que Jesus é o filho de Deus. Então vamos pegar a ênfase de Marcos. O Marcos diz para a gente que Jesus ele servia no ensino, que Jesus ele servia com a vida, que Jesus ele servia com os milagres, que Jesus ele servia o plano de Deus, entregando a sua vida no Calvário para saciar a vontade de Deus. Então observa, nós também somos diáconos de Cristo e devemos exercer esse ministério da diaconia. Pega isso e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical. Se eu já estou te ajudando, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente lá também. O nosso endereço está disponível para você. O terceiro ponto, então, da ministração de hoje trata sobre o seguinte argumento: cooperando para o funcionamento da igreja. O que é que o diácono faz? Ele coopera para o funcionamento da igreja, para que essa igreja, então, tenha crescimento. O diácono é um servo de Cristo que se espelha em Jesus para cooperar no funcionamento da igreja. O diácono é aquele que trabalha nos bastidores. E como a Bíblia fala sobre aqueles que trabalham nos bastidores? Se você nunca leu a história de Neemias, ele cooperou na reconstrução dos muros em Jerusalém. Mas a Bíblia me dá o relato que Neemias cooperou junto com seus moços, os servos,
que não têm nome, que não aparecem, mas estavam lá cooperando na reconstrução. A Bíblia descreve lá em João capítulo 2 que Jesus ele realizou um grande milagre de transformar a água em vinho, mas tinha alguns servos que cooperaram para encher as talhas. Olha que importante isso. O diaconato é esse ministério de serviço que não tem um olor forte sobre si, mas tem a glória de Deus para cooperar para o crescimento da igreja. Entendendo isso aqui, o primeiro subtópico destaca então sobre o seguinte argumento: o obreiro necessário. Você sabia que toda igreja precisa ter um diácono ou um cooperador? Olha, nas nossas comunidades da Assembleia de Deus, nós temos o cooperador ou auxiliar, depende muito da região do Brasil. Tem locais que chamam de auxiliar, tem locais que chamam de obreiro, tem locais que chamam de cooperador, mas é a mesma coisa. Agora, nós entendemos que depois desse ministério, que está passando por um processo de treinamento, ele então é separado pela igreja, confirmado pelo Espírito Santo, para o diaconato. Então, o cooperador, o auxiliar e o diácono são ministérios essenciais dentro da igreja. Essenciais para a manutenção do culto, para ajudar na igreja local. E você tem uma base bíblica lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13, onde Paulo fala sobre esse ministério. Esse ministério que ajuda exatamente a igreja agora a compartilhar o discipulado, a evangelizar, porque tem essa equipe que trabalha no bastidor, que trabalha exatamente enchendo as talhas, que ajuda na cooperação de reconstruir os muros. São pessoas dedicadas a esse ministério, que ajudam na manutenção da igreja. Dentro dessa perspectiva também, nós entendemos que esses servos de Deus ajudam no crescimento da igreja. Para fechar a aula, o último subtópico trata então sobre os cooperadores. Observe, é isso que eu estou dizendo para você. Atualmente, na Assembleia de Deus no Brasil, nós temos os cooperadores. Em determinados locais do Brasil, são chamados de obreiros, mas é a mesma coisa. Em outros locais, como aqui na Bahia, são chamados de auxiliares. Então, esses cooperadores, que são obreiros e auxiliares, são servos de Deus que atuam no crescimento da igreja. Se eles tiverem uma chamada para o diaconato, e se o pastor reconhecer isso, e se isso for reconhecido também pela obra do Espírito Santo neles, essas pessoas serão separadas para o ministério do diaconato, para então serem reconhecidas nesse ministério. Há necessidade de entendermos sobre essa compreensão, de sermos obreiros, obreiras de Cristo, de amarmos a Jesus, de cooperarmos na obra de Deus. Você que coopera como professor, como professora da escola bíblica, você coopera auxiliando a obra de Deus, cooperando com a obra de Deus, servindo a Deus nessa diaconia. E que o Espírito de Deus possa ter te abençoado em sala de aula para a glória e honra do Senhor. E se eu contribuir com você, se essa aula for relevante para a tua edificação, deixa o teu comentário aí, por gentileza, faça isso. Tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente lá, acompanha nosso ministério pastoral também. Que Deus te abençoe. Envie essa aula para mais alguém que precisa assistir a IBD, a Escola Bíblica Dominical da tua igreja. E se você está afastado de Cristo, aceite a Jesus como teu Salvador. Vou ter o prazer de orar por você. Você pode deixar no comentário aí abaixo, eu quero Jesus. Nós estamos aqui nesse ministério cooperando com você, como diáconos de Cristo, para ajudar você a ter um encontro com Jesus. Como dica de leitura, pessoal, sobre a aula de hoje, eu tenho um texto muito legal da editora Fiel, Encontrando Presbíteros e Diáconos Fiéis. Esse material é muito legal sobre a compreensão desse ministério do diaconato, nos ajudando a compreender sobre a necessidade desse ministério para a igreja de hoje. Eu te aguardo por aqui na próxima lição. Lição de número 10, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: o funcionamento da igreja. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical.
Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.